Olá pessoal, estou vendo agora os noticiários, coisa que já prevista, mas finalmente confirmado. O ministro da Fazenda da Dilma Rousseff, do governo Dilma Rousseff, é o senhor Joaquim Levy. Parabéns, Dilma, por ter escolhido Joaquim Levy. Mas eu acho fantástico o que está acontecendo. O PT, o Lula, a Dilma, eles pagam pela língua, fazem tudo aquilo que eles condenam ou condenaram. Parece uma praga. Não sei se vocês lembram, Lula viveu politicamente de falar mal de banqueiros. Lula viveu de dizer que os governos, que o governo do Fernando Henrique era um governo de banqueiros, porque o juro estava na estratosfera e que o juro era uma questão política e que com ele no governo seria totalmente diferente. Lindo discurso. Vi tanta gente ir atrás disso, tantos intelectuais de esquerda dizendo: não, juros não tem nada a ver, juros é uma questão política. Lula é eleito. Quem foi que o Lula colocou como presidente do Banco Central, como seu presidente do Banco Central? Botou exatamente Henrique Meirelles. Quem era o Henrique Meirelles? O Henrique Meirelles, primeiro, era do PSDB. Precisou se desfiliar para poder aceitar o cargo de presidente do Banco Central. Segundo, e aí está, para a surpresa geral, o Meirelles era presidente de um banco internacional, o Banco de Boston. Não era de um banco brasileiro, não, era de um banco internacional. E mais um detalhezinho, um detalhe pequenininho. Logo que ele foi nomeado, apareceu na imprensa que a declaração do imposto de renda dele tinha sido fraudada. Ora, vi muito petista dizer: claro que ele não vai durar uma semana. Na próxima semana ele estará demitido, porque o governo Lula não admite um fraudador do seu imposto de renda. Foi o ministro mais longevo. Ministro não, foi o presidente do Banco Central mais longevo. Passou a ter status de ministro, que se dirigia diretamente ao Lula, para evitar conflitos com o seu Manteiga, com o seu Palocci, etc. Então ele ficou ligado, era presidente do Banco Central, mas com status de ministro. Veja só como importância que tem o presidente de um banco internacional para um governo petista. E agora parece que a coisa se repete. A Dilma faz uma campanha política, primeiro o próprio governo dela, aliás, vem do Lula, maior taxa de juros do mundo, campeão de taxa de juros, governo Lula. Entra a Dilma, campeã da taxa, foi para televisão desbancar os banqueiros, dizer que no governo ela não aceitava uma taxa de juros alta como aquela. Caiu até por algumas semanas por coincidência conjuntural da economia internacional. Mas depois a taxa de juros voltou a ser mais alta que quando ela estava falando. Quando ela estava falando era 10 e pouco, e ela terminou o governo dela com 11,25. Não, tá aí, vai subir novamente. Continua com a maior taxa de juros do mundo. E a Dilma, mais uma vez, quer botar a culpa de tudo que é ruim no país em cima dos banqueiros. Inclusive, fez uma baixaria em cima da Marina. O que a Dilma Rousseff fez na campanha? Porque a Marina defendia
um Banco Central independente, que foi o mesmo que ela fazia na época da campanha contra o Serra. O Serra era contra um Banco Central independente e a Dilma Rousseff era a favor. E agora, como a Marina entrou a favor do Banco Central independente, a Dilma começou a dizer que era mesmo que entregar a política monetária aos banqueiros. E uma campanha insidiosa, uma campanha baixa, tão baixo nível que é lamentável a gente até falar sobre isso. Colocou quadros onde os banqueiros conversando e as crianças para comer e o prato desaparecia. Numa livraria, as crianças querendo ler, os livros sumiam. Como se os banqueiros fossem aves de rapina, o lobisomem. Agora, meus amigos, um item suspeito foi detectado. Quem é o ministro? Quem é o ministro da Fazenda da Dilma Rousseff? Joaquim Levy. Joaquim Levy é um banqueiro, é do Bradesco, trabalha no Bradesco. Joaquim Levy é um Chicago boy, estudou em Chicago, deve ter sido aluno do Milton Friedman. E o Joaquim Levy é judeu, é um banqueiro judeu. Olha só como a Dilma Rousseff é coerente, como a Dilma Rousseff sabe exatamente o que vai fazer, como ela planifica as coisas, como ela é uma boa gestora, como dizia o Lula. Que coisa é realmente. Agora, uma coisa a gente precisa perceber: o Joaquim Levy está caminhando em cima do fio da navalha, porque quem está olhando ele e não queria, até o último instante não queria que ele fosse ministro da Fazenda, é o Aloysio Mercadante. Porque o Aloysio Mercadante é economista, é ignorante, não sabe muito de economia, não, é ignorante, sempre foi ignorante de economia. É por isso que está aí o que está, porque a Dilma segue a orientação dele, já foi professor da Dilma, é por isso. O Mercadante, quando foi candidato a governo do estado de São Paulo contra o José Serra, ele apoiou os aloprados com os dossiês contra o José Serra, os dossiês apócrifos. O Mercadante tem inveja do Joaquim Levy, que Joaquim Levy é competente e o Mercadante nunca mostrou competência nenhuma na vida, para nada. Parece mais um moleque de recado do Lula do que outra coisa. Eu até tenho uma sugestão para a gente não ficar nessa angústia, porque ele vai tentar derrubar o Joaquim Levy. O Japão e o Brasil têm situações opostas em relação à política financeira, política monetária. No Japão o problema é deflação. O Japão luta há mais de 10, 20 anos para criar uma inflação e não consegue criar inflação. Já fez quantitative easing, ou seja, já jogou dinheiro dentro da economia e joga dinheiro na economia e daqui a pouco não funciona. Não funciona, porque o japonês tem uma característica japonês: ele quer poupar. Eu acho que a única maneira, aliás, tem duas maneiras do japonês. A primeira seria ele taxar a poupança. Em vez de pagar um imposto pela poupança, em pagar um rendimento pela poupança, ele taxar a quem depositasse. Talvez se tivesse uma solução mais. Mas a melhor solução que eu estou achando
já que o Japão e o Brasil têm um bom relacionamento, umas boas relações internacionais, eu acho que o Brasil poderia emprestar para o Japão os responsáveis pela nova ortodoxia. Como é que foi mesmo? O plano da Dilma, acho que a nova ortodoxia econômica, um negócio assim, parecido o nome, mas era um plano que a Dilma aplicou e que foi sucesso absoluto. O Brasil não cresceu, a inflação subiu, rumo no balanço de pagamento, um desastre absoluto e total. Então, para pegar essa trinca aí, que é responsável foi o Mercadante, foi o orientador, a Dilma, que é uma economista que tão ansiosa, tão apaixonada pela sua opção, que ela dizia que era PhD e nunca foi. E o Manteiga, emprestar esse time para o Japão. Ora, meus amigos, se o Japão aceitasse isso, ele ia se responder pelo resto, porque nunca mais ia parar de ter inflação lá dentro. E nós ficaremos livres desse time inoperante e incompetente. Meus amigos, eu estou torcendo para o Joaquim Levy, para que as coisas andem como sempre ele fez antes. Ele tem capacidade, ele tem currículo, ele tem histórico, mas vamos prestar atenção no Mercadante. O Mercadante está ali jogando casca de banana para ele pisar e escorregar, porque o sonho de Mercadante é ser ministro da Fazenda, e se ele não for agora, nesse último governo Dilma, nunca mais na vida ele será. Um grande abraço.